Livro de Salmos, Salmos de número 149, vai nos dizer assim: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se Israel naquele que o fez regozijar, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cantem-lhes o seu louvor com adufes e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus, e espada de 2 fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis. Cadeias para prender os seus reis com cadeias, e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles os juízos escritos. Esta honra ter-lhe-ão todos os santos. Louvai ao Senhor. Louvai ao Senhor. Querido, nós entramos nessa reta final desse poderoso livro chamado Salmos, e nós vamos ver que já temos alguns dias, se não me falha a memória, já tem 3 ou 4 lives, a quarta com essa, que nós estamos falando sobre adoração, sobre louvor, sobre render graças ao Senhor. E de modo não diferente dos salmos anteriores, o salmo de número 149 é a vivência de fervor a Deus que temos que ter. Nós temos que ter uma vida de um fervor a Deus através da evidência constante e prática do louvor. Mas não é aquele louvor que você vai ao local de culto, ao templo, para simplesmente durante 20, 30 minutos, junto com o ministério de louvor, cantar alguns hinos. Não, é uma vida rendida à adoração, ao louvor, ao separamento da sua vida das coisas corruptíveis para as coisas santas. Não é simplesmente você abrir a boca e cantar, mas ter uma vida digna de prestação de louvor e honra a Ele. Sim, muitos acham que louvar, principalmente no nosso meio pentecostal, que é só abrir a boca e começar a cantar. Canta-se com lábio, mas a sua vida, as práticas que conduzem a sua vida não prestam louvor, não prestam honra e não prestam adoração ao Senhor. O louvor dos lábios tem que condizer com aquilo que eu vivo. A minha vida, a vivência da minha vida tem que ser uma forma que expresse, mesmo que não saia
palavras, sons dos meus lábios, mas a minha vida é uma vida de declaração de louvor e honra ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, Ele não quer um casamento com você. Perdão, Deus não quer um namoro com você. Deus quer um casamento com você. Deus, Ele não te chamou para ser namorada dele, mas Deus te chamou para ser noiva. Deus te chamou para ser esposa. Deus te chamou para ser aquela que vai viver eternamente, porque na ótica de Deus, o casamento é algo duradouro. O casamento não é algo repentino, mas é algo que dura uma vida inteira. Aquele que encontra a amada ou o amado da sua alma é um bem-aventurado. E será que a sua alma encontrou, ou você já fez a tua alma, o teu espírito encontrar com o amado da sua alma e viver uma vida de constante adoração, louvor e bendizendo o nome do Senhor? Domingo, a mensagem de domingo foi simples, poderosa e objetiva. E se eu traçasse um tema, presbítero Ciderley, aleluias, para a mensagem de domingo, a quem eu escolho? A herança ou a presença do Rei da Glória? Muitos estão no local de culto por causa da herança. Poucos estão no local de culto por aquilo que Deus representa. Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo o Deus da salvação dessa pessoa. Então, um verdadeiro adorador é aquele que vive a sua vida em prestação de serviço ao reino e que em todos os seus convívios expressa o louvor e a adoração ao nome daquele que vive e reina para todo sempre. É por isso que o autor do Salmo 149, ele vai nos convidar mais uma vez e dizer: louvai ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Ei, meu amado, se você acha que louvar é simplesmente se isolar, não, você tem que prestar uma vida de louvor, é diante dos santos, é diante da comunidade, é diante do povoado a qual você vive, é diante da comunidade a qual você reside, é diante do local de trabalho que você trabalha, é diante, querido, da sociedade. Você tem que ter uma vida que preste louvor e honra ao nome do Deus Altíssimo. Uma vida de serviço a Deus pela metade, querido, apenas revela que diante dele agimos com falsidade. É por isso que ele diz: olha, é bom que se você fosse frio ou quente, mas morno eu vou te vomitar. E muitas pessoas desses dias têm sido vomitadas da garganta do nosso Deus, porque prestar um serviço de qualquer maneira, ou um serviço pela metade. Deus é 8 ou 80, ou dá tudo ou dá nada. Deus não é Deus de meio termo. Então reveja que tipo de serviço você tem prestado no reino de Deus. Veja que tipo de discípulo você tem sido na presença do Senhor. Há uma mensagem, querido, que mexe muito com meu coração. A Bíblia diz, aleluia, que certa feita homens e mulheres aos montes, e os discípulos diziam, aleluia, num número muito grande, e os discípulos diziam: mande que vá embora, porque não temos comida suficiente. E a Bíblia diz que o menino aparece com alguns peixes e alguns pães e coloca na mão do discípulo, e o discípulo leva até o mestre, e o mestre então é
erguendo ao céu, é a multiplicação do pão e peixe. Ei, querido, multiplicar é com Deus, mas para Deus multiplicar, você tem que levar até a presença dele. É por isso que Deus te trata como filho, e por isso que Deus te trata como discípulo. Ei, ide, portanto, e fazei discípulo, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Ei, a tua missão, se você ainda não entendeu a missão da sua vida, Deus te salvou não para ficar emudecido, Deus te salvou para anunciar o ano aceitável da vinda daquele que vive e reina para todo sempre. Que tipo de serviço temos prestado? Um serviço pela metade ou nos entregamos por completo a fazermos a obra com excelência? Que tipo de discípulo? E aí eu entendo que quando Jesus multiplica, não é ele que distribui para as pessoas se alimentarem. Ele devolve a mão dos seus discípulos. E os discípulos são que repartem. Quem tem, querido, por obrigação repartir este pão, não é ele mais, é eu e você, através do Espírito que habita em sua vida. Alimentar a multidão é responsabilidade do discípulo. A responsabilidade do mestre é orar ao Pai para que haja os campos fartos, mas o ceifeiro, ele sempre deixou bem claro que é a minha vida e a sua vida. Então é por isso que o salmista, ao iniciar o Salmo 149, ele vai dizer dessa forma: o seu louvor na congregação dos santos. Tem pessoas que precisam ser alcançadas através não de um trabalho dado pela metade, mas um trabalho na totalidade que revela a ele os atos poderosos do Senhor aos santos que precisam ouvir essa palavra. Sim, precisamos entender isso nessa manhã. Queremos os benefícios de Deus. Queremos os benefícios da graça de Deus, Diáconos Carlos Beroli. Mas será que é só isso? Não. Mais importante do que os benefícios é a presença dele, é a glória dele, é estar dentro do local de adoração, sendo pastoreado, sendo pastoreada. E eu falo com você, como você consegue dizer que ama a Deus, que Deus é seu Senhor, e já tem quase 8 meses que você não aparece na congregação dos santos? Não se deixa ser pastoreado, não se deixa ser pastoreada. Fala que você serve qualquer outra coisa de menos a Ele, porque as suas atitudes mostram que você não tem temor e que você não tem prazer na lei dele. Não é eu que estou dizendo, é as suas atitudes de se afastar da congregação do justo, de se afastar da casa dele. Sim, eu queria que você se afastasse de tantas outras coisas que você faz, do que você pratica, mas no entanto disso você não afasta. Presta um serviço pela metade e acha que um serviço pela metade vai te garantir ao céu. Toma cuidado, porque podemos ter uma grande surpresa naquele grande dia que não está muito longe. Ele anuncia que a vinda dele está próxima, mais próxima do que você imagina. Tivemos aí agora, e é com muito pesar que eu falo isso, o encontro do nosso irmão Lázaro com ele. Quem sabe, se a morte bate hoje na sua vida, para onde você vai? Da forma que você tem vivido, fora dos caminhos dele, fora de estar no local de culto ouvindo a palavra dele, sendo confrontada pelo seu pastor, pelos seus líderes que estão aí para cuidar da sua alma. Sim, mas no entanto o salmista diz: olha, cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos.
Vamos, querido, nos debruçar neste salmo, neste dia. Vamos nos debruçar no Salmo 147, neste momento, para entendermos o que é prestar uma adoração, porque muitos têm adorado só de lábios, mas a vida é uma vida que não condiz, é uma prestação de serviço pela metade ao reino de Deus. Como você quer levar outras pessoas a Cristo, você não consegue nem levar a si próprio a eles. Olha o louvor, o serviço prestado pela metade. Olha o serviço prestado pela metade. Wilsberg, ele destaca a seguinte coisa: a atividade mais importante no local de culto é a adoração. É a adoração. Ele não está falando que é o louvor, é a adoração, é quando eu me rendo, é quando eu entendo que eu sou o sacrifício, que preciso ir para a cruz, para ser agora deixado o velho homem lá e ressurgir num verdadeiro adorador o Senhor. A adoração, querido, quantos estão no local de adoração, mas não adoram? Quantos estão no culto, mas não cultuam? Quantos estão na igreja, mas não estão no culto? Estar sentado ali não quer dizer nada, quer dizer quando você se rende à adoração, e uma das primeiras adorações é entender que eu preciso entregar o meu corpo como sacrifício vivo, agradável, aplausível às narinas do Senhor. É por isso que eu quis, antes deste salmo, colocar o seguinte louvor: atrai o meu coração, porque quando eu estou adorando, o meu coração está sendo atraído em Deus, está sendo puxado para Deus, como um imã que puxa um metal de ferro. Deus quer te atrair neste dia, Deus quer te puxar neste dia para a presença dEle, para um serviço completo, não um serviço incompleto, a qual você tem prestado ao reino dEle. Sim, querido, sim, precisamos rever algumas coisas, precisamos. Lógico que eu enumerei 4 coisas aqui, mas tem muito mais. Tem pessoas muito mais sábias do que eu que podem enumerar 300 vezes mais. Mas 4 coisas importantes eu numero o tipo de adoração que temos que prestar. A primeira adoração é a adoração com inteligência. Paulo diz que o vosso entendimento sejais renovados, mas renovai o vosso entendimento com inteligência. Quantos não sou contra, porque sou pentecostal? Quantos estão pulando? Quantos estão profetizando? Quantos estão tendo revelações? Mas quando sai daquelas 4 paredes ali, que é o local de culto, vive uma vida toda deturpada daquilo que pregou, daquilo que cantou, daquilo que entregou, daquilo que viu e daquilo que profetizou. Temos que prestar o nosso culto racional, entendendo que nós devemos, querido, sim, que é o segundo tópico, adorar o Senhor com fervor. Temos sim que adorar com fervor, pular, saltar, falar em línguas estranhas, profetizar, entregar profecia, mas desde que isso condiza com uma vida perfeita de adoração que tenho como exemplo na sociedade de um bom cristão, de uma pessoa temente, de uma pessoa não que não erre, querido, mas quando erra, aleluias, ela se humilha e pede por perdão e misericórdia, reconhece os seus fracassos, porque não tem como, amado. Então devemos, primeiro tópico aqui, que eu quero que você fixe: adoração ao Senhor com inteligência, sendo renovados os vossos entendimentos. A segunda coisa, com fervor.
Quantas igrejas oram hoje, que oração, querido, nem a pessoa que faz está acreditando. É algo que eu tenho falado muito com meus discípulos de Zecel, meus filhos espirituais. Você tem que orar e você tem que sentir o poder na oração que você faz, porque se você sentir, quem ouvir vai sentir a presença, a graça, a glória de Deus. Com fervor, mas com uma vida que condiz com esse fervor, uma vida que condiz com santidade, como convém ao Senhor, como estilo de vida, como é o slogan da Igreja Metodista Wesleyana, santidade como estilo de vida, renunciando, se separando a cada dia dos pecados e dos prazeres carnais, do meu eu, da minha carne, das minhas vontades, para sujeitar a vontade daquele que vive e reina para todo sempre. E ele segue dizendo aqui: alegre-se Israel naquele que o fez. E a terceira coisa sobre adoração que eu quero que você fixe aí. A primeira é uma adoração com inteligência. A segunda é uma adoração com fervor. Que as pessoas sintam Deus na sua vida. Que as pessoas vejam Deus em todas as suas atitudes. E a terceira, uma adoração de gratidão, que muitos não sabem nem o que é isso. Muitos não sabem o que é ser grato ao Senhor. Muitos acham que ser grato é quando eu alcanço aquela bênção. Querida, a maior bênção que você tem é você estar vivo me ouvindo. É o fôlego de vida. É a maior bênção que um ser humano pode ter, de conviver com pessoas com saúde, com graça, com poder. Então, e a quarta e última coisa que eu quero deixar para você aqui, uma adoração com grande júbilo. Adoração com grande júbilo, porque ele é aquela adoração que ainda que a figueira não floresça, que ainda que o fruto da vinde minta, ainda que os animais sejam arrebatados do curral, ainda que tudo está desmoronando, ainda que sentado à cinza, com um caco de telha na mão para coçar as nossas chagas, eu todavia adorarei ao Senhor, não por aquilo que Ele faz ou deixou de fazer, mas por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é, porque eu não estou com Ele pela herança, eu estou com Ele porque Ele um dia me salvou. Quando Davi encontra com Mefibosete, no capítulo de 2º livro de Samuel, no capítulo 19, a partir do verso 24, e ele segue tendo um diálogo com Davi, e ele diz: ó rei, o que posso eu mais te pedir? Porque a minha linhagem era digna de morte, e assim eu também era digno de morte, mas o Senhor me poupou. Nós éramos dignos e somos dignos de morte, de condenação eterna, e Ele tem nos poupado, Ele tem te poupado. Ei, para, volta aos caminhos do Senhor, retrocede, se conserta hoje, veja a besteira, a sequela que você está dando ao seu espírito, à sua alma, que está te conduzindo a um fogo eterno. E Ele está dizendo: olha, alegre-se Israel naquele que te fez, que o fez. A minha alegria, querido, é naquele que me fez e que me faz toda manhã quando eu me levanto. Por isso que toda manhã quando eu abro essa live, eu falo: eu tenho um milagre para contar, eu estou vivo. A misericórdia do Senhor, a aliança do Senhor continua perpétua em meu dedo, em minha vida. E aí no verso 2 ele continua: regozijem-se
os filhos de Sião no seu rei. No seu rei. Regozije-se no seu rei. Não está dizendo regozije-se nos seus cavalos, regozije-se na sua empresa, regozije-se na sua conta bancária gorda, regozije-se na sua casa própria ou na sua casa alugada, regozije-se naquilo que o dinheiro pode te dar, não, regozije-se no seu Senhor, porque até então no Salmo 20 vai dizer, uns confiam em cavalo, outros confiam em carro, mas eu e nós fazemos menção do nosso Deus. A minha confiança não tem que estar nas coisas, a minha confiança, como o salmista está dizendo, regozijemo-nos, ó filhos do Senhor, regozijemos, igreja lavada e redimida no seu sangue, regozijemos no nosso Rei, no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, regozija-se nele neste dia. Regozijo para sua alma. Se você deixar de confiar em cavalos, em carro, em poupanças ou até mesmo vida financeira gorda, a tua confiança tem que ser no Rei da Glória, no Rei da Glória, no Rei da Glória, no Rei da Glória. Prepare o portão eterno para a entrada do Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Deus forte, todo-poderoso, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Esse é quem o salmista está dizendo, regozija-se. O Salmo 149, ele vai, querido, colocar a Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Porque ao colocarmos a Deus em primeiro lugar, a pessoa, querido, se encontra com Ele em todos os instantes, principalmente pelas madrugadas, que a fila é menor, porque poucos colocam Ele como primacia do seu dia. Quantos acordam, vão para frente de um programa telejornal, mas vê uma partida de futebol que se colocar 4, 3, 2 horas da manhã, ele está disposto. Mas quantos dormem o sono da indolência? Não tem Deus como primeiro na sua vida. Entretanto, querido, eu convido você a jamais permitir que o nosso tempo com Ele limite-se nas madrugadas só também, mas em todo o tempo. Eu falo aqui, prego isso dentro da IMW, Jardim Atalaia, que o crente, ele tem que ser como uma tomada que 24 horas existe energia dentro dela, sendo plugada alguma coisa ou não. Nós temos, querido, não que sermos discípulos do Senhor 24 horas, mas com hora extra, todos os dias, todos os momentos, andarmos, querido, com a vida que condiz aquilo que eu prego e aquilo que eu adoro. Então, não vamos, queridos, jamais permitir que a adoração seja 1h30 quando eu estou no local de culto. Não, o meu culto começa quando eu saio daquele lugar, quando eu tenho que estar no meio de pessoas que não conhecem o Deus a qual eu sirvo, porque ser cristão, aonde todos são, é muito fácil, mas eu quero ser cristão, aonde algumas pessoas podem tentar me corromper, mas não conseguirão, e virão o Deus a qual eu sirvo, que é incorruptível, e que eu também presto esse papel de não me corromper com as coisas do príncipe desse século. Jamais se permita prestar uma adoração
de 1 hora, 2 horas só não. Tenha 25 horas de adoração. Porque um dia tem 24 horas, faz hora extra. Adore em todo tempo, em todo momento, independente da circunstância, independente do seu estado de saúde, adore a Ele, independente do seu estado espiritual, financeiro, adore a Ele em todo tempo, em todo tempo. E ele segue, olha, louvem o seu nome com flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com salvação. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta o alto louvor de Deus. E espada de 2 gumes em suas mãos. Olha ela aqui. Olha ela aqui. Seja, querido, a espada que eles venham ler, Deus em você. Deus em você. Seja a carta que Paulo diz que as pessoas têm que ler em você. Assim, querido, fica claro. Ele, se você não tem essas atitudes, assim fica claro que Ele não é sempre o primeiro em tudo em nossa existência. Olha para dentro de você e vê se Ele é primeiro em tudo na sua existência. Você quer mensagem mais poderosa do que essa? É você se colocar diante do espelho, a qual eu me olho agora, tem uma aqui à minha direita, e veja o que você tem visto, tem sido condizente com aquilo que você tem vivido. Será que em tudo em nossa existência, Ele tem sido primeiro? Ele tem sido o primeiro na sua finança, Ele tem sido o primeiro na sua vida espiritual, Ele tem sido o primeiro na sua vida familiar, na sua vida conjugal, na sua vida emocional, na sua vida sentimental. Ele é o primeiro. Pense nisso. Aí você vai entender por que muitas coisas estão dando errado na sua vida. Os salmos favorecem a nossa comunhão com Deus. Ele segue dizendo aqui, olha, verso de número 5: exultem os santos na glória, cantem de alegria nos seus leitos. Cante de alegria nos seus leitos. Estejam na tua garganta os altos louvores de Deus. E a espada em tuas mãos, em sua vida, como livro aberto, como resposta a esse mundo tenebroso que jaz do maligno. E ele segue, verso de número 7: para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos. Você só precisa pregar essa palavra, porque ela vai falar aos corações dos poderosos da terra. Ela vai trazer por ela, a leitura dela por si próprio, ela traz repreensão às nossas vidas. Sim, e ele continua aqui: para prenderem os seus reis com cadeias. Meu Deus! Para prender os seus reis, você tem que estar empunhado deste pão, empunhado dessa espada, para prender os reis desse século, os principados, as potestades. Só há, querido, Jesus prendeu quando foi tentado com essa espada, quando ele, o rei
rei daquele período dizia: olha, eu te dou se prostrares, eu te dou se você transformar essa pedra em pão. Olha, ele venceu com essa espada. Quando ele dizia: transforme essa pedra em pão, ele pegava a espada e manuseava e dizia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Quando ele o levou no pilar mais alto do templo, diz: lança-te daí, querendo usar essa espada também com mentira, tentando enganar, para que eles vissem que ele era o Messias da forma que ele queria. Esse rei foi vencido. Ele diz: não tentarás o Senhor teu Deus. E quando ele quis que ele se prostrasse, mostrando todas as riquezas, todo o poder financeiro, todo mundo a ele, diz: tudo isso é me dado, basta que você se prostre, eu te dou também. Ele diz: se prostrarás somente ao Senhor meu Deus, e só a ele prestarei louvores. Essa palavra, querido, é como a espada com dois fios. Ela penetra, ela discerne, ela separa medula e ossos. Ela é poderosa. Então preste o louvor, mas empunhe a espada da verdade, a espada do evangelho, que muda a vida, que é mais penetrante e cortante do que qualquer instrumento afiado. Sim, sim, sim. Sim, querido. Empunhe o pão vivo, empunhe essa espada, e você vai aprisionar os reis que insistem em dizer que você não vai vencer, que existe em dizer que você não vai romper, que você não tem valor, que ninguém te ama. Ei, você precisa tomar posse dessa espada. Ei, passa menos tempo em redes sociais e procure essa espada afiada todos os momentos na sua vida. Sim, e os seus nobres com grilhões de ferro. Existem potestades, principados, governadores do mundo tenebroso que tentam impedir o anjo da resposta chegar, a solução chegar na sua vida, enviada por Deus, porque se não for por Deus, o anjo não pode fazer nada. Tem muitos que dão muito ênfase ao anjo. Não, a ênfase é a Deus, porque sem Deus ele não pode fazer nada, nem sair do lugar, porque ele não tem condições de fazer nada por ti se não for direcionado por Deus. Quer prender essa circunstância adversa? Manuseia a palavra da verdade, manuseia a espada poderosa e afiada do Senhor. E para terminar, o salmista no verso 9, vai dizer assim: para fazerem neles o juízo escrito, esta honra ter-lhe-ão todos os santos. Olha a palavra santo mais uma vez. Essa honra só é dada àquele que se separa literalmente, integralmente para o Senhor. Porque muitos entendem essa palavra santo equivocadamente. Entende como uma pessoa que nunca vai errar. Se te ensinar assim é mentira. A palavra santo ou santificação quer dizer separado. O santo é uma pessoa separada, é uma pessoa que corre todo momento do pecado, mas ele pode tropeçar nele, mas ele se levanta e está de pé, com a espada na mão e dizendo: eu ainda continuo de pé, continuo firme. E ele diz: olha, a todos os santos. E termina dizendo: louvai ao Senhor. O Salmo, querido, em análise, encontramos os seguintes temas. Numerei mais 4. Primeiro tema que eu encontro neste Salmo é Deus como Criador digno de adoração. Juízo: Deus se vingará dos que lhe opõem. Segunda coisa, ele vai trazer juízo, vai vingar de quem se opõe a ele. Terceiro, eu encontro o tema promessa.
O tema promessa. O segundo é juízo. O primeiro é Deus como Criador. O segundo, juízo. O terceiro tema é promessas. Promessas. Promessas que eu e você temos. O Salvador honrará, querido, aos que o ama. Promessas. E o quarto, último tema que eu encontro dentro desse salmo é justificação. Justificação. O Redentor salvará e premiará aos fracassados pecadores. Lembra que eu falei com você? Ser santo não é que você não peque, não erre, mas que o erro passa a ser não prazeroso mais, mas um erro de percurso. Então, justificação, ele trará salvação à minha vida e à sua vida. Sim. Mas o mais interessante de tudo isso, e eu termino aqui, e convido você a fechar os seus olhos e orar, é que Deus, o seu Pai eterno, o nosso Deus soberano, o nosso papaizinho lindo, aquele que não desiste, aquele que tem prazer naquele cujo prazer está nele. Nosso papai tem prazer em você que tem prazer nele. Mesmo você sendo pecador, mas se tenta desviar do caminho do pecado, mesmo sendo pecador, Deus é digno de você o celebrar, de você entender isso. E Ele te ama incondicionalmente. Ele rejeita o seu pecado, Ele rejeita as suas mazelas pecaminosas, mas Ele continua te dando um voto de confiança e esperando que você entenda neste dia que você precisa tomar a sua cruz, negar a tudo isso e voltar a seguir a Ele. E se você quer fazer isso, querido, minha amada, meu amado, feche teus olhos agora. Feche teus olhos agora. Seja atraído. Deixe o seu coração ser atraído por Ele. Peça que Ele atraia o seu coração a Ele agora, mediante a esse louvor. Peça que o seu coração seja atraído a Ele agora. Feche teus olhos. Escuta esse louvor e se renda, volta para Ele, se converta, aceite a Ele como seu Salvador, Ele é seu amigo. Escute, feche teus olhos e escute, se possível, eleva a mão aonde você imagina ser o seu coração e fique em silêncio, orando sonamente com Ele agora e se rendendo. Sim, se renda, deixe o seu coração ser atraído por Ele, minha amada, meu amado. Aleluia. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Se quebre, se quebre, se quebre. Tua presença Olha aí a sua presença, Deus. é tudo que eu preciso. Ora badará, saramandará, calabalabachere, mandará badacalabachere. Sim, a presença é tudo que você precisa. É o teu maior valor, entenda isso, Ele é o teu maior valor. Peça a Ele para atrair o teu coração, atrair para Ele. Atrai, Senhor, o nosso coração, atrai a nossa vida, atrai essa vida a Ti. Atrai ela ao arrependimento, meu Deus. Sim,
Rabadara solemene ganara sulimene calabachere manara. Sim, rababado de kendere mandube de calabara bachere mene calaba. Sim, Deus, sim, visita este coração, Deus, que está a ponto de sucumbir. Visita essa mente que todo tempo pede para que ela desista, ele desista. Espírito Santo, Consolador, nosso amigo, sopra essas cinzas, sopra nessas vidas agora. Sim, sopra Espírito Santo, sopra a brasa, que ela reacenda, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sim, 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 esteja pronto a ser quebrado, fala isso, declare isso. Aleluias. A tua presença, Deus. Aleluias. 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 Oh Deus, atrai, 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 atrai esse coração a ti. Que ele se renda, que ele seja levado cativo pelo Espírito a ti, ao teu trono, Senhor Jesus Cristo. Sim, o coração angustiado seja levado cativo a ti neste momento, sim. Sinto que eu estou sentindo a presença do Espírito Santo. Deixa ele te conduzir, deixa ele atrair o teu coração ao trono da graça. Pastor, eu errei, eu falhei. Pastor, eu negligenciei o chamado de Deus na minha vida. Ei, filho, Ele está te atraindo de volta a Ele. Confessa os seus pecados, larga, deixa. Procure um local de culto, procure um sacerdote e se confesse e deixa Ele impor as mãos sobre você, porque a Bíblia diz: se alguém enfermo, enfermo físico, enfermo espiritualmente falando, desviado da presença, chame o pastor, o presbítero, chame ele e ele fará a unção com óleo, e a unção com óleo, querido, a oração da fé vai salvar o pecador, vai remir o pecador. Sim, 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 deixa ele te tocar, 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 ele te tocar, deixa ele atrair o seu coração. Sim, deixa ele atrair o seu coração. Declare isso. Sim, Deus, traga arrependimento. Sim, sim, aleluias. Você está na presença dEle. Você está na presença dEle. Você está na presença dEle. Na presença dEle você se encontra. Aleluia, Deus. Nós estamos na Tua presença. Que seja o prazer dessa mulher, que seja o prazer deste homem que está na Tua presença. Deus, que ele seja liberto de sentimentos adversos, de enganos, de traições, Deus, de mentiras, que
que o diabo tem colocado na vida dele, através do tabagismo, do alcoolismo, através, Deus, do namoros que não estão escritos na sua palavra, Senhor. Em casamentos que não são listos diante dos seus olhos, Deus, sim. Atrai o coração dela, atrai a vida dela a Ti, Senhor. Traga arrependimento neste coração. Traga vida aonde a morte está insistindo em imperar. Traga vida a esses pulmões, traga vida a esses rins, a essa pressão cardíaca, a esse cérebro. Meu Deus, traga vida aonde o tumor se instalou, esse câncer maldito que definha essa pessoa, que ele seja exterminado, que a vida dentro desse corpo agora, que a cura chegue, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Querido, sem Ele não há valor em você. Amém? Sem Ele não há valor em você. Não há valor em você sem Ele. Então, volta para Ele hoje. Volta para Ele, procure um local de culto, uma denominação mais perto da sua casa e reconcilie com o Senhor. Porque aqui eu não prego a minha denominação, eu prego o reino de Deus. Por mais que eu queira que você congregue aqui comigo, mas se for longe, fique num local de culto mais próximo da sua residência e seja pastoreado. Se permita ser pastoreado. Em nome de Jesus. Queridos, chegamos ao fim dessa live. Quero agradecer cada um de vocês que estão me ouvindo até agora, vocês que já se faz presente devido ao horário. Eu sei que as irmãs, têm que fazer almoço. Então nós vamos terminando, são 11 horas e 6 minutos. Mas eu não posso deixar de te pedir, seja um parceiro dessa obra. Mantenha essa programação para alcançar vidas. Se falou com você, vai falar. Eu preciso de parceiros, querido. Preciso que você abra o seu coração, abra a sua vida financeira e invista em vidas aqui na IMW Jardim Atalaia. Então, para isso, há uma conta aí nessa parte de cima aí, agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Temos também o Pix, temos também a nossa vida para ir até o seu comércio, para ir até a sua casa, para ir até a sua empresa e ali orarmos com você e colhermos a sua parceria. Então, entre em contato comigo pelo 033-8812-6732. Seja um parceiro. Se inscreva, querido, em nosso canal, tá? Inclusive a live de quinta-feira já está lá no canal. Leonardo Malaquias ou Malaca Cristão é o nosso canal. Hoje temos 105 pessoas inscritas. Estamos com o objetivo de atingirmos 200 pessoas inscritas. Falta você lá, falta o seu amigo, falta seu pai, falta seus irmãos, falta o seu patrão. Falta, querido, você dar um ato de fé e se inscrever no canal. Amém? Vai lá. Logo após estaremos compartilhando essa live. Você pode compartilhar também na sua linha do tempo. Quer ser meu amigo? Você que ouviu essa live pela primeira vez, ela vai ao ar terça, quinta e sábado às 9h30 da manhã. Terça-feira agora, provavelmente nós não teremos a nossa live. Eu vou estar em viagem. Mas quinta-feira eu retomo ela, tá? Quinta-feira nós estaremos com a nossa live de volta. Eu estarei indo ali em Belo Horizonte, tá? Resolver algumas coisas e voltarei na quarta-feira. Então quinta-feira eu creio tudo vai dar certo em nome de Jesus, né? Nós estaremos de volta aqui com a live Café com Pão, tá certo? Então terça-feira aviso os irmãos que eu estarei em viagem, então não terei como fazer a live, tá? E não deixe essa live morrer. Seja um parceiro, nos ajude a mantermos ela no ar. Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado. Nosso culto amanhã, querido, olha, nós temos 2 períodos de culto, umas 9 horas e a outra às 18 horas. 9 horas escola bíblica dominical,
os alunos estão dispensados nesse domingo para uma reciclagem com os professores. Então, todo terceiro sábado, tá? Domingo é um momento de reciclagem com os professores, pastores, superintendentes. Nós vamos estar ali no nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Agora, às 18 horas é aberto para todos. Então, às 18 horas, nosso culto domingo agora começa às 18 horas. Não se atrase. E terminaremos às 7h30. Vem estar conosco, eu creio que vai ser um momento de muita graça, como foi domingo passado. Há uma palavra ardendo no meu coração para o seu coração. Que Deus abençoe sua vida. Então, domingo, nosso culto começa às 18 horas e não às 19. 18 horas. Conto com você e sua família junto conosco. Hoje, falando para os líderes de GECEL, para os membros dos GECELs, nosso encontro também é às 18 horas, para comungarmos ali de uma palavra poderosa, para podermos nos renovar ali na presença do Senhor. Ó, beijão no seu coração, um excelente final de semana, um domingo cheio da graça do Senhor. Que Deus eleve o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça a face dele sobre a sua e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Se você quiser ouvir esse hino, né? Atrai o meu coração, Nicole Francini. Deus te abençoe em nome de Jesus.